Bom, agora sobre a Revolução de 1848, como eu já dei uma introdução geral sobre a essência das duas revoluções antes, eu vou ir direto ao ponto. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer para vocês as diferenças entre a Revolução de 1830 e a Revolução de 1848, porque eu acho que são as características que o vestibular pode chegar a cobrar. Primeiramente, a Revolução de 1848 vai ter um alcance muito maior, ou seja, aquela onda liberal que vai acontecer em todo o território europeu vai ter um alcance muito maior, vai ser muito mais radical, ou seja, vão ter maiores focos de conflito, você vai ter um maior número de mortos, um maior número de estrago realmente que vai acontecer na Europa. E outra característica importante, talvez a mais importante como diferença entre as duas, é a presença do caráter socialista. Ou seja, você vai ter a fomentação das ideias e teorias socialistas durante esse período, durante a transição entre as duas revoluções, no período de 30 e 48, e você vai ter já a Revolução de 1848 incorporando as teorias socialistas e o proletário realmente partindo para a luta. Até por isso eu coloquei aqui a estrela vermelha que representa o socialismo, como imagem principal desse slide. Outra coisa também importante é que o caráter nacionalista vai se intensificar dessa vez, ou seja, você tem a Revolução de 1848 basicamente sendo uma versão 2.0 da Revolução de 1830, que a única diferença básica é que a Revolução de 1848 vai ter esse caráter socialista. Agora voltando à França novamente, como eu expliquei para vocês, a França foi o foco dos dois movimentos emancipatórios. Você vai ter na França aquele rei burguês que havia sido colocado na França em 1830, com a Revolução de 1830, Luís Felipe de Orleans, Luís Felipe I, ele vai receber esse nome de rei burguês, não vai receber esse nome em vão. Por quê? Porque ele vai ter um governo totalmente voltado a privilegiar a burguesia. Só que ele cometeu um erro. Ele vai privilegiar principalmente a burguesia financeira, ou seja, aquela burguesia do grande capital, basicamente os bancários franceses naquele momento. Isso vai descontentar muito a burguesia industrial. E, além disso, evidentemente que isso vai fazer um aumento da oposição em relação a ele, e além disso você vai ter o agravamento da crise econômica que estava acontecendo na Europa inteira em 1840, isso vai aumentar mais a oposição ainda a esse rei burguês. Você vai ter três oposições e três vertentes de oposição contra esse rei. Você vai ter os bonapartistas, que estavam apoiando o sobrinho de Napoleão, que era Luís Bonaparte, que era uma figura que tinha um certo prestígio na França, muito pelo seu nome em si, que pesava muito, evidentemente. Você vai ter os republicanos e você vai ter também os socialistas, Como eu falei para vocês, o socialismo agora era muito forte na Europa. Luís Felipe ele vai reagir a essa oposição fazendo o quê? Ele vai criar uma guarda nacional. Uma guarda nacional basicamente é uma força militar que vai cuidar de assuntos especialmente sobre a oposição política, ou seja, vai ser basicamente uma proteção ao cargo que ele tinha, basicamente uma proteção política. E ele vai começar a criar uma legislação mais repressiva. O que eu quero dizer com uma legislação mais repressiva? Ele vai basicamente, por meio de leis, ele vai tentar criar leis para proibir formas de reunião e proibir formas de organização política que fosse contra o seu governo. Ou seja, ele está basicamente proibindo a oposição de se reunir. Isso evidentemente é algo que ditadores normalmente fazem, e a tensão só aumenta porque a oposição evidentemente fica descontente com essa atitude dele. A tensão vai aumentar e, além disso, como eu falei para vocês, está acontecendo aquela crise econômica na Europa, e além disso ainda você vai ter uma crise das colheitas, o que vai aumentar o preço dos alimentos, e você vai ter uma crise também da produção industrial, ou seja, economicamente você tinha uma situação muito ruim na Europa, e isso vai fomentar mais a oposição a esse rei. E finalmente, o que aconteceu? A oposição, como forma de contornar aquelas leis que Luís Felipe criou, vai passar a se reunir em festas públicas, principalmente em banquetes em Paris, para tentar fazer suas reuniões políticas e o seu plano de ação contra o rei. E o que vai acontecer? Luís Felipe ele vai descobrir o que está acontecendo e ele vai basicamente proibir a realização de banquetes em Paris, o que vai evidentemente fazer uma reação imediata da população que estava simplesmente achando que você ia ter uma nova ditadura. Luís Felipe ele passou cada vez mais a se comportar como um monarca absolutista. Lembrando que nessa época a França era uma monarquia
parlamentar, ou seja, você tinha um rei, mas ao mesmo tempo o rei só cumpria a função executiva, você tinha uma assembleia legislativa que tinha um poder muito grande, ou seja, o rei não era absolutista nesse momento, ele queria agir como tal. E é importante que essas reuniões que a oposição fazia era chamada de a campanha dos banquetes. Talvez seja um nome histórico importante que talvez o vestibular possa cobrar em relação a isso. Assim que o Luiz Felipe, ele basicamente bloqueia, né, os banquetes em Paris, você vai ter a revolução basicamente começando ali, com a proibição dos banquetes. Você tem uma reação imediata da população em si, que havia muita participação popular nesses banquetes, né, principalmente você tinha aquela agitação política inteira. No momento em que ele pegar e proibir os banquetes em Paris, você tem a estourada da revolução, basicamente. Você vai ter manifestantes enfrentando tropas, você vai ter multidões ocupando as ruas, e no final a própria Guarda Nacional, que era uma força criada pelo próprio rei para proteger ele contra a oposição, vai se voltar contra o rei, e sem apoio nenhum Luiz Felipe vai abdicar. Nesse meio tempo, né, que Luiz Felipe abdicou, você vai ter os republicanos socialistas formando um governo provisório. Eles vão proclamar a Segunda República Francesa, que não vai durar muito tempo, mas foi importante no período. Eles vão convocar uma Assembleia Constituinte, ou seja, eles vão juntar diversos deputados de toda a França para fazer uma nova Constituição à França. E agora uma coisa nova. Finalmente, na França, iria acontecer o primeiro sufrágio universal masculino, ou seja, a eleição dos deputados que iriam fazer a Constituição ia ser por meio do voto universal masculino, ou seja, todos os homens da França iriam votar. Todos os homens, é lógico que existia uma idade mínima para isso, mas todos os homens da França iriam votar para basicamente formar essa Constituinte, o que foi algo inédito na França. Evidentemente que o proletariado ficou animado com o fato de você ter o sufrágio universal, só que mesmo assim você vai ter a seleção de uma maioria burguesa aristocrática na Constituinte. E assim, conforme você vai ter na formação da Constituição, é aprovado mais uma vez o que? O voto censitário, que basicamente marginalizava grande parte da população francesa novamente da política. Você vai ter uma reação imediata do proletário em relação a essa escolha novamente do voto censitário como política central da França, e você vai ter basicamente um massacre contra esses proletários pela guarda francesa, pela guarda real não, né, porque já era república, mas sim a guarda republicana francesa vai simplesmente massacrar os proletariados. Os que não forem fuzilados, eles vão ser mandados para as colônias francesas, ou seja, você vai ter basicamente uma derrota do movimento do proletário. Você vai ter eleições para a presidência, vai concorrer Cavaignac contra Luiz Bonaparte, que era o sobrinho de Napoleão, que tinha um prestígio já muito grande. Você tinha esse nome Bonaparte muito forte ainda na França, ou seja, ele basicamente vai ser eleito pelo seu nome, ele vai ser eleito pela ampla maioria dos votos e com apoio da burguesia e dos proprietários rurais. Agora, não precisamente é importante lembrar sobre o que aconteceu na França, os fatos do que aconteceu. É muito importante talvez guardar isso. A onda liberal, eu falei para vocês lá no começo que foi muito mais intensa do que da última vez. Você vai ter a Europa inteira entrando numa revolução liberal, e o mais importante é que essa revolução vai ter um caráter essencialmente nacionalista. Você vai ter esse caráter nacionalista muito forte. Evidentemente que isso vai potencializar os anseios pela unificação da Alemanha e da Itália, que até esse momento não tinha acontecido. E é importante guardar esse nome aqui. Esse nome para a Revolução de 1848 é importante, realmente pode cair no vestibular, que é esse nome aqui, Primavera dos Povos, em 1848, que é considerada essa onda revolucionária na Europa de caráter nacionalista, que evidentemente no final vai contribuir para a unificação da Alemanha e da Itália, que eu já passei para vocês na última aula, né, que não foi na ordem cronológica, né, mas não é tão importante assim de ser. Então, pessoal, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Império Austríaco.
Vocês vão entender o porquê nos próximos slides. O Império Austríaco era um império gigantesco que ficava na Europa nesse momento, que basicamente ficava na porção continental da Europa. Dentre os países que formavam esse império, né, evidentemente, como vocês sabem já o nome Império Austríaco, ou seja, a Áustria foi basicamente anexando outras regiões, anexando outros povos, anexando outros reinos, outros países. Então você tem basicamente a Áustria como um país invasor e dominando diversas regiões. A Áustria vai se expandir para a Itália, aqui em cima. A Áustria vai se expandir para a Eslovênia, para a Croácia, para a Hungria, Romênia, Ucrânia, Eslováquia e República Tcheca. Ou seja, você tem a Áustria sendo de país invasor em diversas nacionalidades diferentes. Evidentemente que essa primavera dos povos vai significar muito para esses povos dominados pelos austríacos aqui. Só lembrando agora um pouco historicamente sobre o Império Austríaco era governado por aquela família que eu falei para vocês diversas vezes, que era a dinastia dos Habsburgo, que era uma família real muito importante. Evidentemente que a forma de governo era uma monarquia absolutista, porém a Áustria era um país basicamente agrário, um país atrasado, que não tinha muita indústria, apesar de ter uma força militar muito grande. E o Império Austríaco englobava diversas nacionalidades, o que tornava muito difícil o controle. Então, evidentemente, vou contar para vocês esse caráter nacionalista dessa revolução, desse movimento ideológico que surgiu na Europa, vai intensificar o anseio pelas unificações. A Itália vai começar a aumentar a luta contra os austríacos e também a Alemanha vai começar a aumentar a luta contra os austríacos para literalmente conseguir, concluir essa unificação. E a Áustria, evidentemente, era um império que impedia isso de acontecer. Agora, algumas situações importantes, né? Em Viena, em 1848, você vai ter burgueses, operários e estudantes alemães deflagrando uma revolta em Viena. Em Viena ficava dentro do Império Austríaco, é importante lembrar disso, ou seja, eles estavam fazendo uma revolta basicamente no centro de poder da monarquia absolutista na Europa naquele momento, que era a Áustria. Eles vão exigir a convocação de uma Assembleia Constituinte, ou seja, eles vão exigir que no Império Austríaco exista uma Constituição para que o rei obedeça, porque o rei até então era um monarca absolutista, e você vai ter literalmente o imperador da Áustria bombardeando a cidade e massacrando todos os revoltosos, ou seja, o imperador da Áustria vai massacrar a própria cidade para conseguir manter o controle político. Em Praga também vale a citação, que vai na República Tcheca, Praga fica na República Tcheca, você vai ter também uma revolta contra a Áustria, contra o domínio real austríaco, é só importante realmente a citação aqui. Você vai ter a revolta dos húngaros, que talvez tenha sido a mais importante, que eles proclamaram realmente independência diante da Áustria, e eles resistiram às tropas imperiais por cerca de um ano. Fato memorável.